Olá, eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. O curso de apometria está disponível para quem estiver interessado em estudar apometria, se interessar em trabalhar com caridade e atender no grupo Amor e Caridade, também estamos à disposição. Esse curso é um curso muito importante e de alerta para os terapeutas que trabalham com essa ferramenta, né? Então, é importante que possamos ter essas informações, trocar, dialogar entre nós, né, para continuarmos essa caminhada evolutiva. É importante refletirmos sobre alguns pontos do IBGE de religiões, falando da diminuição do espiritismo, do aumento dos evangélicos, da diminuição também dos católicos, né, o aumento dos umbandistas e dos candomblecistas. É importante essas reflexões para que possamos avançar sendas evolutivas, né? É importante refletirmos sobre irmãos Fox, jovens, né, que traziam uma mediunidade de uma forma muito ostensiva e auxiliaram Kardec no desenvolvimento da filosofia e ciência espírita. E quando o Brasil, né, se tornou o coração do mundo, pátria do evangelho, em relação a ser o país do espiritismo, né, e esse coração do mundo e pátria do evangelho é algo que vai ainda florescer ou deveria se florescer, até porque isso faz parte de um processo e agora ainda mais dentro da transição planetária que nós estamos vivendo, já vislumbrando a quinta dimensão, onde a Terra já vibra a quinta dimensão, né? E por isso nós ainda às vezes nos sentimos mal, né? Algumas dores no corpo, e fomos ao médico e não é nada, né? Nós estamos já dentro de um processo diferente daquilo que nós estávamos acostumados até então, né? Nós ainda com o nosso vaso físico grosseiro, mas que já está se moldando a essas novas energias, e como nós podemos contribuir desde já com esse corpo a essa quinta dimensão. Bons pensamentos, novas possibilidades, e principalmente pensamento também requer sentimento, né? Aonde está o seu coração, aonde está o seu sentimento. Então, o quanto é importante nós refletirmos sobre isso. Então, é importante a gente perceber que já começou, né? Muitas coisas acontecendo, esses conflitos bélicos, só nos resta muita oração, vibração, mentalizações para que possam cessar, né? Então, de acordo com a fé de cada um, né, que possamos vibrar muito amor por Rússia e Ucrânia, por Israel e Palestina, por Israel e Irã, né, e por outros lugares, né, inclusive as guerras em conflitos internos, como em países da África, né, até mesmo nas comunidades brasileiras, possamos vibrar muito amor, e é o que a gente pode fazer, né? Afinal, Kardec, se baseando nos ensinamentos de Jesus, nos disse: fora da caridade não há salvação, né? Quando nós efetuamos uma prece, efetuamos um sentimento, uma mentalização, nós estamos falando nesse sentido, no sentido da prática, né, do bem, da prática do amor, da prática da caridade em relação ao próximo, né? E tem a caridade onde você pode dar questões ou bens materiais, né? Ofertar com algum dinheiro naquele momento que o necessitado precisa, mas não esquecendo que aquele necessitado é nosso irmão, e naquele momento, se ele pede ajuda, com certeza ele já nos ajudou em algum momento lá atrás. E é por isso que nós estamos aqui nessa condição de poder auxiliar de alguma forma, seja financeiramente, seja escutando somente, sem dizer absolutamente nada. Cada um sente, percebe como praticar a caridade. Então, é importante a gente refletir sobre essas questões para avançarmos, né?
Muitos me perguntam como chegar na quinta dimensão, será que ainda vou encarnar no planeta Terra? Né? Mude, né? Mude o pensamento, mude a mente, procure pensar mais positivo. Sabemos que as questões, as sugestões maléficas, elas existem, principalmente de cunhos, né, de sexuais, de traições, corrupções, né, que ainda assolam, né, nosso orbe, mas depende de nós afastarmos, extirparmos essas forças, né? E que o umbral é uma região de passagem que todos nós vamos passar, mas é importante a gente lembrar que é sempre uma região consciencial, né? Consciencial, o que significa dizer que não existe inferno e não existe céu a não ser o seu estado, né? O estado de plenitude, você pode estar no céu, um estado de depressão, você pode estar no inferno, né? Isso foi criado, né? De uma forma até, podemos colocar fake, nos dizendo para que nós temamos um possível diabo, né? Ou enaltecemos uma possível situação de luz, né? Mas é importante a gente se esclarecer. Tem várias filosofias religiosas, vários livros sagrados aí que nós podemos ler de várias filosofias e livros que falam sobre espiritualidade. Nós podemos também ler e ter um pouquinho mais de conhecimento, né? A Bíblia não é o primeiro livro, né? Antes da Bíblia vieram outros livros, né? O livro dos Vedas, por exemplo, o livro hindu veio muito antes da Bíblia, né? Assim como a Torá, livro judaico, mas até antes da Torá já se tinha a Bíblia, a primeira Bíblia, que é a Bíblia etíope, né? Então a gente precisa ir no princípio, muitas das vezes, para percorrer, né, essa trajetória, entender por que muitas coisas saíram do caminho, né? Muitas coisas sumiram, por exemplo, a reencarnação estava na Bíblia e foi retirada por Justiniano. Tem um vídeo falando sobre Justiniano nesse canal, né? Imperador romano, né? Bizantino. Arqueólogos falam, né, da forma física de Jesus totalmente diferente da forma como é vendida pela Igreja Católica, e isso é, poucos grupos hoje falam porque há uma pressão da própria Igreja e dos governos interessados em se manter o processo do jeito que está, ou seja, não mudar o processo. Então, muitas coisas acontecem, muitas coisas têm acontecido e a própria demonização das filosofias afrodescendentes, né? Seja a Umbanda, seja o Candomblé, seja outras filosofias, quando na verdade todas fazem parte de um orbe onde existe o Cristo planetário, né? Todas essas filosofias são cristãs, se esquecem e não sabem ou não têm conhecimento de que a espiritualidade de forma religiosa começou na África, né? Começou lá no Egito, no Oriente Médio, e veio chegar até o Ocidente. Então, assim, tudo começou nessas práticas para se entender o que é Deus, o que é espiritualidade e como caminhar, né? E ainda assim nós conservamos preconceitos, né? Mas também encontro pessoas de outras filosofias religiosas, até evangélicos, me dizendo que acreditam em vidas passadas, mas não sabem como tratar esse tema dentro da sua filosofia de prática, né? E isso é interessante, porque eu sempre falo que não é acreditar, é você entender e perceber através das suas experiências que aquilo é verdade. Por exemplo, eu não digo que hoje eu acredito em vidas passadas, eu digo que eu sei que existe porque eu já tive experiências e tenho experiências cotidianamente em relação a isso. Então, cada um tem o seu processo de, de vivência, né? E depende de cada um se permitir, né? Falei no vídeo passado sobre a rigidez. A rigidez é uma doença, né?
e se confunde ou se camufla com a disciplina. Disciplina é uma coisa, rigidez é outra. A disciplina ela é flexível, a rigidez não. Então, que possamos ser flexíveis e perceber que todos os caminhos levam a Deus, levam à espiritualidade. A gente vê aí pessoas que passaram pelo orbe terrestre e quantos exemplos não nos deram e estão aí, né, no plano espiritual e iluminados, né, e sendo percebido por vários grupos de várias filosofias religiosas, ajudando, amparando em determinados trabalhos, né? Então, em números, né? Vou falar dos avatares divinos, Jesus, Buda, Krishna, Moisés, né? Mas aí a gente vê o Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Agora o Papa Francisco, né? Um espírito extremamente iluminado, né? A essência do preto velho, né? Que vem de Aluanda, né? Um orbe, uma colônia espiritual extremamente elevada, né? E ainda se confunde o preto velho com aquele ex-escravo do século XIX, né? Então, que embora mesmo que se fosse esse escravo do século XIX, que dá um exemplo enorme de humildade em relação a um processo de subjugação, de escravidão, a gente percebe que são almas diferenciadas que se colocaram à disposição para sofrer, para ser exemplos da humanidade. E nós ainda só olhamos para as bets, né, para o lucro financeiro, acha bonito a corrupção e não se atentamos para aquilo que é essencialmente importante para a nossa evolução espiritual. Porque nada daquilo que nós conquistarmos aqui nós vamos levar lá para o outro orbe ou a outra condição, ou a condição de essência espiritual que nós somos, a não ser os nossos conhecimentos adquiridos, né? O nosso despertar, né? Os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Por isso que é importante nós trabalharmos esses sentimentos para que cada vez mais a gente avance os sentimentos positivos e comece a desconstruir, entender porque ainda pensamos de forma negativa, porque ainda não perdoamos, porque ainda temos tristeza, porque ainda temos melancolia, né? Porque ainda algo nos incomoda e nós temos que ir no cerne da questão para começar a diluir tudo isso, trabalhar tudo isso. Então hoje é mais uma reflexão, esse vídeo é um pouco mais curto, para que a gente possa entender, deixe seus comentários, se inscreva no canal, ative as notificações, faça com que esse trabalho possa crescer, né, através do, do, da discussão, né, dos temas que nós trazemos aqui. Quem são interessados no curso de apometria, por favor, podem deixar aí os seus nomes e falar sobre, para que nós possamos ajustar as possibilidades e venha, né, fazer parte dessa família em amor e caridade. Nós estamos num momento delicado humanitariamente, né? Então é importante a oração, a vibração, a mentalização, a mudança de sentimento, a mudança de pensamento, mas principalmente a ação, né? O plantar e o colher, né? A ação, né? E a ação ela se dá através da caridade. Fora da caridade não há salvação. Kardec nos trouxe, através de Jesus Cristo, esse pensamento, que possamos refletir sobre uma série de coisas e não se esconder, não ficar discutindo em cima de situações irrelevantes. Né? Muitas coisas estão rolando, estão acontecendo para que a gente possa abrir a nossa mente, abrir a nossa consciência, abrir o nosso coração e perceber que tem muita coisa errônea nessa caminhada. Como melhorar isso? Como avançar? Como evoluir? E nós podemos fazer isso. Nós estamos aqui para isso, né? Basta nós nos ajudarmos, nós nos auxiliarmos, não ficarmos boicotando o irmão, o coleguinha, né? E sim, verdadeiramente olharmos para frente e seguirmos adiante. Em nome de Jesus, em nome de Buda, de Krishna, de Abel,
de Moisés, em nome da espiritualidade maior, em nome de Zoroastro, né? Em nome de Helena Blavatsky, de tantos seres, tantas personalidades que vieram até nós e nos trouxeram mensagens positivas e que ainda muitas pessoas colocam como negativa por ignorância ou porque alguém disse e não foi lá investigar, não foi lá perceber, não foi lá estudar, não foi lá desmistificar. Nós precisamos desmistificar uma série de coisas. A contribuição do Espiritismo como terceira revelação é importante. A Umbanda, segundo o Ramatiz, será a quarta revelação, já é uma, uma realidade que também possamos contribuir, vibrar, que possamos também ter aberto essa conexão com a espiritualidade através das mediunidades, das psicografias, né, de uma forma responsável, né, sem dogmas, né. Muitas vezes os dogmas atrapalham o processo divino, o processo espiritual, nos colocam numa caixa e isso acaba nos atrapalhando dentro da nossa proposta. Então, que possamos nos abrir às possibilidades e chegar, né, aos objetivos, que é a evolução, que é contribuir com a quinta dimensão através do amor e da caridade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, hype esse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que possamos fazer essa família crescer.